Olá, começa agora o ES em Debate. A nossa discussão de hoje é sobre abandono afetivo, tema que vem causando polêmica desde que o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, condenou um pai a indenizar uma filha vítima deste tipo de abandono durante a infância e adolescência. A convivência saudável não é apenas escolha de um casal que decide formar uma família. É um direito assegurado pela Carta Magna do país, a Constituição Federal. Seu artigo 227 estabelece, entre outras exigências, que é dever dos pais cuidar da criança e do adolescente, protegendo-os de qualquer forma de negligência e discriminação. E para discutir sobre o tema de hoje, o abandono afetivo, nós estamos recebendo aqui no programa a doutora Ivone Villanova, que é advogada especializada em direitos de família e direitos da mulher, e a Tatiele Bonan, que é psicóloga. Doutora Ivone, eu começo com a senhora. Falando sobre a convivência familiar, ela tem uma importância tão grande, a convivência familiar saudável, ela tem uma importância tão grande que na formação de uma criança, né, que a própria Constituição Federal trata do assunto, se posiciona sobre esse tema no artigo 227. Né? E na opinião da senhora, é correto punir judicialmente alguém que abandona um filho, né, punir com o pagamento de uma indenização, como esse caso que a gente acabou de ver? Né, quem comete o abandono afetivo, existe um preço na relação, um preço da relação entre pai e filho? Olha, eu acho que existe preço para tudo na vida depois daquilo que não se é complementar, que não se é bem estudado, conduzido e que se é acima de tudo, assumido. No artigo 227 que você cita, nós temos o compromisso de Estado com as políticas públicas efetivas de tratados de auxílio à estruturação familiar, em todos os sentidos. Na verdade, vamos ser muito justos, deixa muito a desejar também, ainda temos muitos caminhos à frente para fazer com que esse artigo seja integralmente cumprido. Na questão da legalidade instrumental familiar necessária, você cita que a família é importante, ela não é importante, ela é fundamental para a sociedade. A estrutura familiar. A sua estrutura e na sua vigência cotidiana e do transformação dessa sociedade através do complexo que eu chamo das estruturas familiares. E hoje nós não temos mais aquela família tradicional, não temos. Nós sabemos que temos aqui vovô, papai, mamãe, não. Hoje nós temos vários casamentos que são desfeitos, que se juntam com outras famílias, que já têm outros filhos, que se juntam também, e traduz toda uma complexidade para se trabalhar e para se fundamentar e se sustentar para que essa sociedade não seja traumática no futuro e traga traumas a terceiros também. Então, é fundamental, sim. Uma decisão como essa, que nós vemos colocada hoje, assumida pelo Superior Tribunal, com certeza já é uma jurisprudência cadenciada. É uma jurisprudência para se fortalecer outros julgamentos que estão dentro dos outros tribunais, que possuem apenas sentenças de primeira instância e que vão para a segunda. Tudo leva a crer que a parte deve ter recorrido, obviamente, né, dessa sentença, porque ela não é uma sentença comum, não é uma decisão comum do dia a dia e deve ter arguído a inconstitucionalidade do artigo, com certeza. Mas que, no entendimento... Deixa eu só interromper um minutinho, senhora. Traduzindo em miúdos, a parte que deve ter recorrido, como a senhora falou, é, no caso, o pai que foi condenado a pagar a indenização. Com certeza ele deve ter recorrido. Ao STF? Ao Supremo Tribunal. Porque se o Superior Tribunal Federal foi quem já formou a jurisprudência com esse julgamento positivo à pessoa abandonada, com certeza quem iria recorrer, não seria ela que ganhou que iria recorrer. Quem tem que recorrer é outra parte. Com certeza, se ela arguiu a inconstitucionalidade da Constituição Federal, a um termo ou qualquer artigo da Constituição, aí vai ao Supremo Tribunal Federal. O Supremo é que é o apto, é o responsável, o competente para dizer da Constituição Federal em si. Mas essa questão é preciso ir muito a fundo nas questões de abandono familiar, seja homem, seja mulher, no caso. Aí foi um homem, porque, na verdade, quando você vai dentro das estatísticas familiares, 90% que se entra na justiça de família são as mulheres, porque elas que se veem vítima em todas essas questões e nuances, né, nessas questões sociais do dia a dia. Então, resultado, entra
uma mulher que se sentiu afetada psicologicamente durante esse tempo todo pelo abandono, que ela poderia também ter ido para uma rua, transformada em uma marginal, porque não tinha o que comer, o que beber. Eu acho que basta quem tem, como nós, a proficiência de estar dentro de um presídio, de vez em quando, conversar com cada presidiário e presidiária daquela, seja pelo número grande na questão das mulheres, da questão do envolvimento da droga, todas elas têm filhos, a maioria que está dentro do presídio feminino tem filho. É toda uma retórica sociológica que você tem que fazer nessas questões. E com certeza o Superior Tribunal também levou isso em consideração. Por quê? Porque você vai para dentro de um presídio desse e vê aquelas mulheres que estão lá, na sua maioria foi uma tentativa, a maioria é mula, que transporta droga, né, para poder dar comida aos filhos. Por quê? Porque ela está criando filho sozinha. Uma criança, quando ela confeccionada, ela foi por um pai e por uma mãe. Sim. Ainda, a não ser que ela prove que seja uma gravidez in vitro, né, ou de uma outra forma conceptiva diferenciada. Mas, nos 99,9%, é um homem e uma mulher. Resultado, essa responsabilidade é tanto do homem quanto da mulher. Então, vejam que aí é a interinidade de família. No momento em que essas mulheres buscam a justiça, porque não estão sendo bem atendidas, é porque esses homens abandonaram essas famílias, abandonaram essas crianças. E que as consequências nós vemos nas ruas e dentro dos presídios. Isso é indiscutível. Então, isso a gente evita. O Superior Tribunal, em cada caso, um caso, analisou esse, com certeza, e viu que, primeiro, se esse pai que abandonou o filho não quis o reconhecimento, confeccionou, mas não quis tomar a responsabilidade, teve depois, essa filha, uma consequência terrível, né? Ela viveu inconstância, desagrego com ela mesma, buscando se posicionar e se firmar de uma forma da qual ela não conseguia, porque tinha essa lacuna na vida dela, que não foi suprida. Isso é muito ruim, porque isso tem uma repercussão tremenda dentro das pessoas depois. Ela sofreu isso na infância, e ela vai transportar. Porque quantas vezes você vê uma mãe que fica passível diante de um estupro de de uma filha, e você não entende por quê, e quando você vai ver o histórico dessa mulher, ela sofreu o mesmo abuso. Então, é mostrar a retórica de tudo isso que acontece na família e no dia a dia. E essa moça ficou realmente com trauma, porque ela já entrou com essa ação com 38 anos de idade, né, já casada, professora, com filhos. Que essas coisas realmente repercutem bem mais à frente. Marcou, geralmente, né? Não é no começo nem no princípio, porque você não tem aquela formação de interinidade ainda, mas depois, quando ela se condiciona, acontece isso, e é pior, porque você fica com um cargo interno muito forte. É uma realidade. Nesses casos do dia a dia comum, o Ministério Público, que é o curador do menor e da adolescência, pode perfeitamente, assim que se tem uma ação de alimento naquele momento e que foi definido pelo juiz em sentença, a culpabilidade, ou seja, imputando àquele pai o valor da pensão de alimentos, já pode abrir uma ação em cima disso para ver a incursão de tudo isso naquela criança que já tem uma idade mais avançada e no que repercutiu nela. O Ministério Público, ele próprio, já pode proferir essa ação, porque já tem a previsibilidade legal no Código Penal. E a opinião da senhora, como advogada dessa área? Eu sou favorável e vou te dizer por quê. Eu venho da Procuradoria da LBA, onde eu fiquei 10 anos, onde não existia defensoria pública. A LBA, a Legião Brasileira de Assistência, dava assistência a toda a parte pobre e carente, as pessoas que não tinham condição de pagar um advogado. E olha, isso já remonta a 25 anos de minha vida. Hoje, em 25 anos, hoje eu já estou na Procuradoria do MME, e hoje eu vejo com a clareza daqueles filhos que foram abandonados naquela época, que as mães procuraram, e que hoje tem uma formação que já tem o que repercutiu nelas. E o que foi que aconteceu delas terem que me confessar. Depois, doutora, quando eu me peguei, isso filhos declarando pra mim, eu me peguei fazendo a mesma coisa. Será que parece que eu não entendi o que aconteceu, mas esses que sabem refletir e que sabem entender e souberam superar por um caminho ou outro, seja da forma de um tratamento psicológico, seja por outra, esses têm esse entendimento. Os outros continuam a fazer uma paternidade irresponsável. O que a gente tem que ter, né? Para mostrar como é que a partir daquele momento, ali na área de família, quando existe uma separação, não existe mais jeito daquela família viver, que nós tanto brigamos com os tribunais, buscamos isso como profissionais reconhecidos, conhecidos das questões familiares, de ter equipes multiprofissionais, psicólogos, assistentes sociais,
terapeuta, seja o que for, para ajudar em toda essa caminhada da pessoa quando sair de uma separação saber por quê, para onde, o que ela vai fazer depois e que ela tem responsabilidades. Não é porque ela se separou de uma mãe ou de um pai, é que acabou o vínculo da paternidade e da maternidade. Vida toda, não, né? O filho é para sempre, até mesmo depois que ele tiver filho do filho, que seja neto. Continua sendo filho. Não cortou aí esse cordão umbilical do vínculo da familiaridade. Tanto que a Constituição trata desse assunto, né? Prevê precisa. Isso aí, né? Agora eu vou entrar na questão da psicologia com a Tatiele. Antes de eu te perguntar a sua opinião, Tatiele, sobre essa ação, né? Essa indenização que vai ser paga a essa moça, caso a ação chegue ao Supremo e seja considerada, seja dado ganho de causa a ela, eu gostaria que você explicasse, à luz da psicologia, o que é o abandono afetivo. Claro. Uma definição. A primeira coisa que nós vamos pensar é que abandono afetivo é o ato de negligenciar o cuidado que uma pessoa precisa ter, no caso, uma criança. Quando a gente pensa em família, originalmente, pensar em cuidado é imaginar que tem uma mãe e um pai que estão zelando pelas necessidades que uma criança venha a ter. Não só necessidades físicas, como emocionais. O cuidado, normalmente, é muito atribuído à mãe. Porque nos 2 primeiros anos de vida, é a mãe que normalmente está amamentando, ninando essa criança, acalentando, cuidando, limpando. É ela quem dá a maior atenção em termos de cuidado para uma criança. E sabe o que pode acontecer, Karina? O pai e a mãe acharem muitas vezes que o papel do pai é dispensável, porque a mãe ela consegue suprir naqueles primeiros anos de vida a maior parte das necessidades da criança. Então o pai começa a aprender que ele também pode ser dispensável. Um coadjuvante na história. Exatamente. Sem saber que para os próximos anos de vida ele é fundamental para que a criança possa internalizar a lei. Que lei é essa? A lei do não poder tudo, né? E que é aprendido primeiramente no seio familiar. Então, abandonar uma criança afetivamente é não permitir que ela cresça num ambiente emocionalmente saudável que lhe permita posteriormente viver em condições das normas sociais, quando ela passa, quando ela sai desse microcosmo que é a família e vai para uma sociedade. É ali que ela tem as referências dela. Exatamente. Nesse espaço, papéis masculinos, femininos. Exato. Nesse espaço familiar, ela vai criar sua identidade, sua personalidade, vai internalizar as regras, seus valores morais e entender o que é o afeto. Porque adultos que não compreendem o que é afeto, como a doutora Ivone estava dizendo, eles não conseguem reproduzir na família que ele vem a criar essa relação afetiva. Então, pensar em afeto também é pensar o modo como as pessoas podem ser afetadas. E numa família, uma criança pode ser afetada tanto de forma positiva quanto negativa. E abandonar afetivamente uma criança, esteja o pai dentro de casa ou fora de casa, não é permitir que a criança cresça de forma saudável. Eu ia te perguntar isso também, essa questão do abandono. O abandono afetivo, ele é mais sério quando o pai ou a mãe está dentro de casa? Tá. Ou quando realmente essa pessoa sai, né? Um pai vai embora, uma mãe vai embora, né? Existe, a gente pode... eu posso falar assim que ele é pior ou é melhor? Ou menos pior? Melhor não é, né? Eu não diria nem pior, melhor, porque cada relação familiar vai se desenvolver de uma forma. Porque às vezes a gente tem um pai que abandona afetivamente essa criança dentro de casa, mas ela tem um tio muito presente, ou um avô muito presente, um irmão, então que disfarça um pouco esse abandono. Então não temos como comparar. Na minha experiência, eu atendo dessa seguinte forma, eu fico na casa de uma família 15 dias trabalhando disciplina e limites. O que eu percebo? Que quando eu estou na casa de uma família onde essa desordem é muito grande, eu olho para o pai. Porque esse pai não está presente, porque é o pai que traz essa regra, é o pai que traz o não, é o pai que traz a lei. Que bota a ordem. Que bota a ordem, de uma forma diferente da mãe. Então, é o que eu percebo nas casas que eu atendo. Mesmo que o pai esteja presente na família, quando ele está ausente emocionalmente, tem um reflexo no comportamento das crianças. Porque você ser ignorado por alguém que mora com você não deve ser fácil também. Muito triste, muito difícil. E as crianças desenvolvem inúmeros sintomas para poder ter a atenção desse pai. Né? Crianças inconscientemente. Inconsciente, né? Claro, sem intenção, mas que mobilizam os pais a olharem para ela e suprirem aquilo que elas estejam precisando, que seja em forma de tratamento psicológico.
Obrigada, Tatiele. A gente vai dar uma parada agora para o intervalo, mas daqui a pouco retomamos o ES em Debate com o tema abandono afetivo. De volta com o ES em Debate, hoje estamos discutindo abandono afetivo e para isso recebemos aqui no programa a doutora Ivone Villanova, que é advogada especializada em direitos de família e direitos da mulher, e a psicóloga Tatiele Bonan. Tatiele, eu retomo com você, né, o nosso bate-papo, a gente estava conversando antes do intervalo. Eu queria saber a sua opinião sobre essa decisão da Justiça de condenar um pai a pagar uma indenização a uma filha vítima de abandono afetivo. Como você, como psicóloga, como você vê essa situação? Acho que é um avanço, Karina. Nem tanto pela questão financeira, porque dar valor à falta de abraço e beijo é uma questão muito subjetiva. Apesar de a doutora Ivone ter dito que existe legalmente formas, né, doutora Ivone, de estar podendo ver essa questão. Mas eu acho que o avanço está em responsabilizar o pai também pelo papel de cuidador. Veja bem, antigamente a mãe cuidava e o pai provinha financeiramente. Agora a mãe, além de cuidar do filho, ela também provê uma casa e sustenta uma família. E a sociedade, quando toma essa decisão, ela está dizendo o seguinte: olha, senhor homem, senhor pai, não basta dar dinheiro, não basta pagar pensão. A sua presença, o seu cuidado, ele é indispensável para a formação da personalidade do seu filho. Então, para mim, o avanço e a importância dessa questão é colocar o pai na função de cuidador, não somente deixando isso para a mãe. Porque isso já vai entronizando na criança, no adolescente, que quando ele se tornar adulto, quando ele se tornar um pai, ele já vai ter aprendido isso também. E nós sabemos que um adulto, ele reproduz na família que ele cria as situações que ele viveu na família em que ele foi criado, né? Então, como é importante um pai de família cuidar da sua família. Você ser uma criança amada e cuidada... Você vai reproduzir aquilo ali. Você vai reproduzir isso. E isso é garantia de uma sociedade cada vez melhor, com valores morais sendo construídos de forma sólida. A gente está falando muito de pai, né, Tatiele? O pai, realmente, essa questão na justiça foi com um pai, né, uma filha cobrando isso judicialmente de um pai. E com relação à mãe, assim, a gente pode dizer que existe um impacto da ausência do pai diferente de um impacto da ausência de uma mãe, porque é mais difícil, mas existem mães que abandonam também as crianças, né? Sim. Olha, capacidade de cuidar, Karina, todo mundo tem. Se uma mãe tiver um filho sozinha, ela vai cuidar desse filho. Se um pai tiver um filho sozinho, ele vai cuidar. Dar conta todo mundo dá. A gente tem os nossos pares que nos ajudam, né? A família extensa ajuda essa pessoa a estar cuidando do filho. Agora, a perda de um pai e a perda de uma mãe, a ausência de um desses dois, ele traz questões que são diferentes. A perda, na verdade, é o abandono. O abandono. Né? Então, por exemplo, o pai está muito ligado à questão do limite, da regra, da lei. E a mãe, mais do afeto, do cuidado. A gente já tem isso interiorizado e a psicologia fala disso. Então, ter a ausência da mãe em determinados momentos e do pai tem consequências diferentes, né? Você ser abandonada efetivamente por um pai ou por uma mãe. E a gente pode dizer que há alguma relação entre o abandono afetivo e a tendência a atos criminosos? Dá para fazer esse paralelo? Dá para fazer. Estava lendo alguns estudos que fazem experimentos de pegando dentro de uma mesma classe sociais as condições o mais iguais e parecidas possível, pegando crianças que têm a presença do pai e que não têm a presença do pai e vendo, percebendo o histórico dela no boletim escolar, qual a incidência que ela tem de notas baixas, se ela tem problemas de limites e indisciplina em sala de aula e escola. E está sendo mostrado que a maior parte das crianças e adolescentes que apresentam questões de indisciplina tem a ausência do pai. E se a gente, como nós dissemos que o pai está ligado à lei, se a criança não encontra nesse genitor o modelo de lei, ela vai procurar em outro. E a expressão máxima de lei que a gente tem é o juiz. Então, uma criança buscando lei é capaz de encontrar na criminalidade o limite de uma autoridade futuramente, que pode ser um juiz penalizando ela pelos seus atos. Que ela não teve em casa. Que ela não teve em casa. Então, existe essa correlação, sim, entre a agressividade, a criminalidade com a ausência paterna. E há uma consequência do abandono afetivo
para a criança e para o adolescente de forma diferenciada, eu imagino também. Você ser vítima de um abandono afetivo na infância, na primeira infância, ou na adolescência, você vai reagir de formas diferentes, né? Mas, Karina, sabe o que eu penso? Eu penso que se um pai, ele manteve na infância uma presença, dificilmente ele vai abandonar essa criança na adolescência. E ainda que venha a fazer, se essa criança foi criada na presença do pai, ela não vai precisar, não precisar no sentido assim que o pai seja dispensável, mas não vai afetar tanto se ela for abandonada na adolescência, porque ela já teve a personalidade dela criada na infância, entendeu? Então, na adolescência, ela pode estar se aproximando desses pares mesmo, é um professor, é um tio, um irmão, um parente. E é possível superar um trauma como esse? Graças a Deus existem os psicólogos, assistentes sociais, toda uma equipe que pode estar auxiliando uma vítima a estar superando isso. Como é que se supera? Com o tratamento. A dor vai acabar? Eu imagino que não, porque a ausência de pessoas importantes na nossa vida sempre vai ser sentida. Mas a gente pode aprender a lidar de uma forma diferente, no sentido de parar de reproduzir nas famílias que a gente veio a criar aquilo que a gente teve falta na infância. Então, aprender a reconhecer o que é o afeto, como dar afeto, como receber o afeto, porque a pessoa não fica com dificuldade só de dar o afeto, Karina, também de receber. Né? E de identificar nas situações do dia a dia repertórios em que ela pode demonstrar o afeto. Então, o tratamento é na reconstituição de como a pessoa percebe a si e o mundo e essa relação, para que ela se torne saudável. Primeiro, ela tem que perceber que ela foi vítima de um abandono como esse. Isso é muito importante, porque muitas vezes a pessoa, como ela não tem o repertório, ela não sabe o que é afeto, ela não percebe. Então, ela passa a reproduzir isso de uma forma normal, sem automática, sem entender que ela está fazendo daqueles que ela ama, né? Também vítimas daquilo que ela passou. E aí, cabe a quem convive com essas pessoas apontarem, mostrarem, serem coterapeutas, né, nesse processo de evolução da pessoa. E a pessoa aceitar. Aceitar, que ela né? tem o problema, que ela precisa cortar aquilo ali para que aquele ciclo não se reproduza, né? Entender que isso afeta as pessoas que estão em volta dela. É verdade. Doutora Ivone, em tudo há prós e contras. Sim, com certeza. A senhora acredita que se o STF abrir essa jurisprudência, a gente estava falando de jurisprudência antes, por enquanto está uma jurisprudência no STJ. Sim. Né? Se o STF abrir essa jurisprudência, que a jurisprudência ela é uma referência para casos semelhantes. Ela firma uma jurisprudência para ser seguida. O Supremo Tribunal tem, como superior também, tem essa prerrogativa de firmar jurisprudências para que as justiças comuns dos outros estados, as justiças que estão dentro dos estados, firmem também um propósito de caminhamento dentro dessa deferência e dessa referência criado por ela. Aí outras ações podem vir a ter esse mesmo desfecho. Outros casos podem ter esse mesmo desfecho. Eu acho que vai ter muito mais casos, até porque já tem uma sustentação jurídica, né? Já tem o ordenamento, porque a família realmente precisa dessa segurança jurídica quando você acompanha, porque é um desgaste muito forte na justiça, né? As famílias às vezes desistem ou convergem, como você fala, vamos fazer uma separação consensual, ou o juiz às vezes traduz isso, o Ministério Público, em um consenso, porque o desgaste para a família é muito forte e envolve muita gente, muita coisa, e acaba tendo, nossa, eu imagino esta moça que chegou a EUAPT, já está no Superior Tribunal de Justiça, o quanto foi um peso para ela carregar. Porque mexe em tudo aquilo, né? Nossa, no psicológico, na inteiridade dela, sono pouco, tudo. Sabe, se você ouvisse os depoimentos de cada pessoa dessa, você entendeu o sofrimento que é e o que ela externiza isso para a família também. Porque acaba você não percebendo, mas o seu filho, o seu marido, seja quem for, ele tá ali atento e ele tá sentindo aquelas vibrações também. Então, isso todo mundo acaba dentro dessa esfera. Razão pelo qual a justiça trabalha sempre nas questões. Primeiro, que a justiça tem isso firmemente de que família é a razão prioritária de um trabalho minucioso e bem considerável para ela. Por quê? Exatamente por isso, porque ela sabe da formação da sociedade de hoje e de amanhã, da sustentação que tem que se ter nesse dia a dia e no psicológico, naquilo do caminhar e até interferência de trabalho. Porque essa senhora que ganhou, essa moça que ganhou essa ação, eu imagino que ela pode estar trabalhando, ela não procurou isso porque ela está precisando do dinheiro, mas
por essa ausência que ela sentiu até aí. Ela deve trabalhar e no trabalho fatalmente foi afetada. Fatalmente ela deixou algumas coisas negligenciadas, porque ela não entendia até porquê, mas era exatamente esse suprimento de falta, aquilo que ela não conseguiu, sabe, resolver internamente, a resolução dela. E isso traz uma consequência muito grande para a criança que é hoje, para esse adulto que você está vendo aonde ela chegou. Não é incomum, isso é do dia a dia, e se não se faz esse tipo de ação exatamente porque a justiça sabe que a maioria, às vezes, das ações vem por pessoas que são pobres e tudo mais, e essa lei sendo firmada, essa jurisprudência firmada, vai de ricos a pobres, vai estender a todos. Eu ia perguntar o impacto para a sociedade. O impacto, porque seria positivo, quando então. a justiça faz uma determinação dessa, criando uma jurisprudência, não interessa se é para rico, para pobre, para mediano, isso vai valer para todos os julgamentos. Aí os tribunais vão ter um referencial, inclusive com mais tranquilidade. Os juízes vão ter mais tranquilidade, porque para julgar dentro da área de família hoje, os juízes têm que os juízes e juízas, obviamente, têm que se ater ali às questões fáticas do dia a dia, o condicionamento dela, regado na questão do que é a legislação. E você vai ver que muitas dessas jurisprudências, hoje na família, elas são firmadas em cima de vários conceitos, de vários estados, de várias decisões monocromáticas de juízes lá da primeira instância, para se formar esse conceito e traduzir essa jurisprudência. Quer dizer, é um caminhar muito forte. E neste caminhar muito forte, você imagina onde estão as vítimas dentro dela, carregando aquilo, para e passo. Ela que não desistiu em momento nenhum. Eu imagino tanto de coisas que ela foi atropelada por esse caminho e de que pedidos de desistência dessa ação e que ela não fez exatamente para ajudar os demais, porque na verdade ela vai ajudar os demais, né, com essa deferência dessa ação. Pioneira nessa história, exatamente. Né? Então, ela vai ajudar. Isso é como a violência contra a mulher, a mesma coisa. A mulher levar até o final uma ação, por estar ajudando as outras. É a mesma coisa, não é diferente. Então, é um caminhar que você vê, a necessidade que eu mostro sempre, volta a bater nela, das equipes multiprofissionais em estarem acompanhando esses julgamentos, mostrar naquele momento da primeira separação ali, quando os filhos ficam numa situação dessa, quais são os caminhos que um psicólogo pode dar, o assistente social no que ela viu, dentro desse estudo psicossomático da situação, o que ela pode apurar e ajudar essa família a ser reconstruída de uma outra forma. Porque ela não vai ser mais aquela família mamãe, papai, filhinho. Ela vai ser uma outra família que vai interagir com outras e etc, etc, de outras separações, de outros condicionamentos e de outra vacança na sociedade própria, daquele contexto da onde ela vai viver. Até o meio dela pode mudar. Está aí um conceito, ou você diminuiu o seu padrão social, ou aumentou, quer dizer, o meio já é outro, mas você tem que ter toda aquela interinidade formada para você se autoconceituar ali e seguir. Porque se você tiver essa deferência interna dentro de você, sem essa resolução, você não estiver resolvido, como diz no popular, não estiver resolvido, isso vai traduzir para a sociedade, isso vai trazer transtorno. Se é uma criança que já é uma criança rebelde, né? Tipo assim, você sabe que tem aquelas superativas que se trabalha hoje no dia a dia, as crianças superativas. Então, elas já têm toda uma propensão, é uma realidade que a gente vê no dia a dia. Já tem toda uma propensão de se enfurecer rapidamente, de querer questionar em excesso, etc, etc. Pois é, essas crianças, elas também têm que ser observadas mais atentamente, né? Da onde veio tudo isso? Por quê? Como? De uma importância tão fundamental. De uma equipe composta de vários profissionais preparados para cuidar da família. Você vai ver o quanto que essas famílias vão ter um outro caminho e uma outra consequência de lidar no dia a dia. Nós vemos isso com muita clareza dentro daquilo que a gente está exercendo no dia a dia. Doutora Ivone, obrigada. E agradeço também a presença da Tatiele Bonan, psicóloga e terapeuta de família. A doutora Ivone é advogada especializada em direitos de família e direitos da mulher. E você acabou de acompanhar o ES em Debate, que hoje tratou do tema abandono afetivo. Obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Continue acompanhando a TV Assembleia Canal Cidadão.